Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. E estamos na luta aí. Mais um fim de tarde aí, domingão, fazendo uma caminhadinha meio que matinal. Todo dia eu faço essa caminhadinha básica e tal. E gravando um certo desabafo no que anda acontecendo hoje no mundo, no Brasil principalmente. Mas olha, agradeça porque o Brasil tá muito bom. Outros países aí tá meio difícil, faltando coisa, isso, aquele. Como faltam as coisas quando se torna muito caro. Como aqui tá tudo caro, as coisas estão ficando um preço absurdo, gasolina, mercado, tudo ficando caro. Tá difícil, mas vamos à luta aí, porque a caminhada é longa, né? Vamos torcer para nosso mito ganhar de novo. Não vamos deixar essa velha mídia e essa velha política entrar de novo, né? Eu fico um pouco indignado com certa situação de que antigamente, quando a gente queria ver um noticiário, a gente ligava a velha imprensa. E a velha imprensa, ela trabalhava um pouco na cabeça das pessoas. A gente achava que aquilo ali estava certo e no fundo estava errado. No entanto, deu para provar tudo isso agora, né? Graças a Deus que inventaram esse negócio aqui, ó, que tá na minha mão, o tal do celular, internet. E agora a gente tem a informação um pouco melhor. A gente não precisa ir na velha imprensa ver. A gente já vê o que está acontecendo no dia a dia. Então isso foi muito fundamental, a gente ter descoberto. E porque antigamente, quando a gente ligava os meios de comunicação, e às vezes era um ofendendo o outro, e às vezes a gente voltava naquele determinado candidato achando que aquele ali seria diferente. E hoje não, hoje deu para mostrar que era uma panela, tudo do mesmo, você entendeu? Um que ofendeu o outro, chamou o outro que queria voltar à cena do crime, virou vice de um. O outro que fez suas entrevistas, falou que não ia fazer parte da panela dos ladrões, nem a pau Juvenal. Falou desse jeito, falou um monte de coisa, um monte de absurdo. Apesar que o Ciro é um cara assim que quem acreditar naquele cara e nas ideias daquele cara é um outro tonto igual ele, porque o cara só fala merda. E no final, a merda se aliou com outro monte de bosta, né? Desculpa de falar dessa forma, mas tipo assim, é que os caras roubaram tanto, fizeram tanta coisa, porque eu não consigo classificar em outro linguajar. Às vezes enquanto a gente tem liberdade, a gente pode falar. Agora, se vocês quiserem acreditar na velha imprensa e na velha política, vai ser uma coisa meio censurada. Desculpa, tá meio, é que tá noite. E aqui onde eu tô aqui é meio escuro mesmo, tá bom? Mas assim, dá pra ver o áudio, dá pra gente se falando, pra gente interagindo um pouco sobre tudo isso. Então, e você vê, e é um ofendendo o outro. Eu, no meu ponto de vista, se eu fosse uma pessoa que tava me candidatando, por mais que eu tenha uma coligação, tal, se eu acho que tá certo, o que tá errado, mano, se eu não quero nenhum e nem outro, eu me isolo, sabe? Eu tento fazer a minha parte. Não deu, fico na minha. Mas eu não pendo pra lá e não pendo pra cá. Você tá entendendo? Não apoio nenhum, não apoio o outro. Porque a partir do momento que você ofende aquele cara, você fala que aquele cara é ladrão, ele faz isso, faz aquilo, e você apoia ele, então quer dizer, você é farinha do mesmo saco. Isso é o óbvio. E eu acho mais engraçado são pessoas assim acreditarem nisso, sabe? As pessoas acharem que eles são corretos. Eu fico assim absurdamente assim, cara, antigamente todo dia você, assim,
Nos governos passados, todo dia era um sendo preso. Inclusive ele deixou em claro e bom tom o santo lá, que eu não gosto nem de falar o nome dele lá, o nome dele. Ele falou assim que... Aí ele foi citando as pessoas que ele quer ir com ele de novo. E são aqueles que foram presos. Aí eu faço a pergunta: poxa vida, você não tentou raciocinar um pouco, né, com tudo isso que aconteceu, com todo um metendo pau? Isso é a mesma coisa de eu ter uma amizade com uma certa pessoa e a gente parar de se falar e o cara me chamar de ladrão, tal, isso, aquele outro, tal, um ofendendo o outro, tal, e depois eu tá lá aliando com essa pessoa. Meu, sei lá, eu acho uma coisa assim meia contraditória essas coisas, sabe? Então a gente deveria de pensar nisso, sabe? Pensar no caráter, na qualidade de pessoa. Às vezes os caras falam: você fala isso porque você tá no Japão, isso, aquilo. Não, eu falo porque eu sou brasileiro, minha filha tá aí, minha família tá aí. Então eu tenho que lutar pelo melhor. Pô, o cara tá fazendo o máximo pra fazer o melhor, abaixando o preço das coisas. E aí os caras ficam alfinetando um cara que ele comprou imóveis lá, 51 imóveis com dinheiro. Meu, o cara já se justificou várias vezes e não teve nada prova disso. Mas vamos lá. O Lulinha era um carinha que ele cuidava de animais no zoológico. E você que trabalha no zoológico sabe que o salário lá é um salário. Entendeu? Que você E aí o cara fica milionário do resto, assim, da noite pro dia. Fazendas, porque eu acho que, tipo assim, a picanha que o Lula tá oferecendo, eu acho que o filho dele vai começar a matar as vacas para distribuir pro povo, só pode. Ou ele vai tentar ressuscitar o Joesley Batista, sabe? Aquele lá da Friboi. Aquele que dava dinheiro, que falava pra ele assim que era um presente, nunca vi ninguém dar presente. Isso na verdade era um dinheiro que ele dava, mas aí ele dava para aquela pessoa, tirar a porcentagem dela e devolver como se fosse um presente, que na verdade era o dinheiro seu, o dinheiro do povo, o imposto do povo. Entendeu? Então o cara sabe manipular as coisas bem manipuladas. Eu não sei como as pessoas acreditam nessa situação. Às vezes eu fico muito chateado de ver amigos meus inteligentes, eu juro que são inteligentes mesmo, só que acredita nisso. Tenho professores também, que foram excelentes professores que eu tive, sabe, que na época que quando teve uma defasão lá dos professores, salário, pô, a gente um dia se mobilizamos por conta disso, e era na época do PT, e hoje parece que todo mundo esquece. E o pior é que são professores, são estudados. São um cara que é professor de história, sociologia, essas coisas e tal. E não percebe isso, que era na época do Lula. E o cara acredita no Lula ainda. Poxa, esses dias o Bolsonaro deu 33% de aumento para os professores. Poxa vida, quem que deu um aumento desse tamanho para professores? E outra, ele queria fazer um teto salarial para enfermeiros. Tem amigos aí que é enfermeiro e tudo, e mesmo assim ele não acredita, ele acredita no tal do Lula. Cara, putz, eu fico assim super assim chateado, porque eu não sei o que as pessoas pensam, qual que é a cegueira dessas pessoas, sabe? Eu não sei qual que é a cegueira, porque hoje o Brasil tá numa situação muito boa mesmo, sério mesmo, muito boa. Aí agora você deve perguntar: então por que você não vem morar no Brasil? Eu vou, claro que eu vou. Se o Bolsonaro ganhar, eu vou voltar. É o meu maior sonho. Mas se o outro ganhar lá, vai ser difícil de eu voltar, porque tipo, que eu já não suporto nem ouvir a voz daquele cara. E foi através desse cara que meu pai perdeu o serviço quando a gente era criança, fazendo aquela bagunça da CUT,
uma vez fez uma bagunça na frente da firma do meu pai e não deixaram o pessoal entrar. E toda aquela remessa de pessoal que não entrou naquele dia foi mandado embora. E meu pai foi um deles, e meu pai odiava ele. E porque se ele tivesse fazendo uma coisa que prestasse, não, ele tava fazendo arruaça, porque o Lula é desse tipo de pessoa, que ele não faz nada de benefício, ele só faz destruição. E não sei como as pessoas acreditam na mentira e nas coisas que ele fala. Então, quer dizer, além de eu expressar essa minha indignação e tomar a dor do meu pai, porque era meu pai, nós era criança, nós dependíamos daquele salário. Meu pai, eu tinha eu e mais 2 irmãs pequenas, minha outra irmã não era nascida ainda. Então nós dependia disso. Então fica aí minha indignação e eu quero que eu comece a pensar, né? Pensar no que é melhor. Porque amanhã eu não tô pensando por mim. Eu tô pensando pelas minhas filhas. Eu quero que volta o que é família, o que é de Deus, o que é homem, o que é mulher. A opção das pessoas, ela faz conforme elas vai se adquirindo, como sempre foi, mas respeitando, claro, primeiramente tem que respeitar, porque eu tenho muitos amigos que são gays, essas coisas e tal, eu respeito demais, porque o respeito é uma coisa que a gente tem que ter dentro do nosso coração, mas porém tem que ter as regras, porque na vida, se a gente não tiver regra, as coisas viram bagunça. Então isso é o meu ponto de vista, e o que eu quero que um Brasil melhor, e o que eu quero de melhor é o que está ocorrendo atual, por aquele que está pensando na família, aquele que está pensando no cristão, aquele que está pensando no próximo. Então, dia 30, vamos lá, 22, não esquece, vamos fazer com que as coisas vão para frente e rumo à vitória. Tô aqui, ó, na frente de uma pizzaria Dominó aqui, tô dando uma voltinha aqui. Então é isso daí. Tudo de bom? 22 é 22. É nóis. Até lá.